Ricardo Almeida, você assistiu o Moro na CNN? Assisti a entrevista toda. Aliás, eu estava comentando aqui antes, baita entrevista do William Vac, muito boa, todas as perguntas assim, no tom certo, dos pontos certos que a gente queria ouvir. Entrevista assim, não tem o que falar, não tem o que falar da entrevista dele. A capacidade dele de lidar com o cara foi extraordinária. E o que você achou do desempenho do Moro? Vamos lá. Então, assim, eu acho que foi um desempenho regular. Por quê? Porque o Moro ainda está numa fase, e essa é uma fase normal. Por que ela é normal? Porque ele chegou agora para ser candidato, ele está conversando com os especialistas, está buscando... tá buscando. Eu atualizei algumas imagens aqui na live pra deixar mais condizente com esse ambiente aqui de vocês, tá bom? Bota na minha cara, você bota o Alan dos Santos, né? Que o pessoal fica dizendo que eu pareço o Alan dos Santos. Boa ideia, farei isso agora. Mas não pareço, não. Que ofensa isso, dizer que eu pareço o Alan dos Santos. Então, voltando. Ele ainda dá aquelas respostas, cara, que é tipo resposta de Miss. Então, o que é que você vai fazer para resolver o problema da pobreza? Basicamente, ele diz que os programas de transferência de renda são bons, dá para fazer isso no espaço fiscal que a gente tem, nós temos que conciliar a pobreza e mercado. Mas assim, ainda não saiu em nenhuma questão fora a corrupção uma proposta clara, com início, meio e fim, que você entenda. Não, peraí, aqui nós temos uma articulação de um programa para acabar com a pobreza, que passa por tais coisas, com referência a dados, né, o tal dos números do Ciro Gomes. Então, tem tantas pessoas, tem X percentual tal, a gente tira daqui e bota ali. Esse tipo de explicação técnica ainda não surgiu. O Moro não está falando nesse tom em relação à pergunta nenhuma. Então, eu considero uma performance regular. Do ponto de vista da oratória, da maneira como ele fala, eu não acho que a fala muito séria, sisuda do Moro seja necessariamente um componente negativo. Eu vi ali, é isso. Muita gente elogia, dizendo que, porra, acabou o negócio de risinho e candidatos carismáticos, tá? A gente quer um sujeito sério, que tem um perfil do cara sério, porque nesse cara eu confio. Esta sensação é uma sensação que pode estar muito difundida por muita gente. O cara vê lá o Sérgio Moro todo sério, dando respostas, né, claras e assertivas. Isso não é ruim, isso não é ruim. A questão é que... Boa noite. A questão é que... Esse é o Terça Livre, bem-vindos ao Terça Livre. Olá, amigos. Leiam Olavo de Carvalho. A questão é que ainda não tem respostas muito substantivas. Teve aquele ponto lá que você comentou na sua live. Ele deu uma resposta evasiva diante da pergunta sobre os privilégios do judiciário. Ele não foi claro nisso aí. Ele simplesmente falou que é necessário instituir critérios meritocráticos para separar os bons funcionários dos maus funcionários, premiar os bons funcionários, enfim, fazer algum tipo de punição para os maus funcionários. O que é também uma coisa genérica. Todo mundo vai dizer, ok, tá, o bom funcionário... Mas não é isso. Os privilégios são coisas muito objetivas. São certos penduricalhos, certas vantagens, certos aumentos de salário que uma casta do funcionalismo público tem, especialmente no judiciário, e que é preciso saber se o Moro está disposto a encarar isto. Por quê? Porque ele vem desse esteio. E o William Vac falou isso na pergunta dele. Então mexe com o grupo ao qual ele está vinculado. Não é tão fácil ele tomar essa postura. Por outro lado, o público liberal, que é o nosso e de muita gente aí que está com expectativa, tem essa pauta como algo muito forte. Então ele vai ter que dar um jeito de dar uma resposta categórica. Vai tirar os penduricalhos ou não vai? Vai congelar o aumento do salário das instâncias superiores do judiciário ou não vai? Vai tirar certas vantagens que eles têm ou não vai? Essa é a pergunta. E aí tem que ser claro. Isso é o que eu achei, em linhas gerais. Você acha que então, aquele trecho especial é o trecho mais polêmico da o trecho mais fraco dele. Assim, não foi uma tragédia também. Quando você falou, eu pensei que ele tivesse dado uma resposta pior. Aqui entre nós. Eu achei ruim, mas assim... Também, você pode dizer que ele indica que, eventualmente, ele vai tirar algum privilégio, na medida que ele fala que é necessário ter meritocracia para quê? Assim, só tem um motivo para ter meritocracia, para você criar uma distinção entre quem está indo bem e quem está indo mal, para tirar alguma coisa de quem está indo mal. Porque, senão, não teria sentido. Você dizer, não, os funcionários públicos que estão indo mal no nosso critério meritocrático não vão sofrer nenhum tipo de punição. Eles vão ficar exatamente do jeito que eles estão. Isso é uma coisa sem lógica.
Então eu suponho que ali houve um indício, um indicativo, mas ele não quis se comprometer. Ele não quis se comprometer com a classe dele. E ele vai ter que se comprometer em algum momento. Porque essa pergunta ela vai ser recorrente. Todos os entrevistadores vão fazer essa pergunta. E tem um detalhe, Ricardo. É possível que seja votada uma... O Alex já tá dizendo que eu tô passando pano. Não tô passando pano, não. Eu tô falando com sinceridade. Eu não passo pano pra ninguém. Não, pessoal, assim, ó, se eu for falar doutrinariamente com o que o MBL pensa e defendeu o ano inteiro, é óbvio que a fala do Moro é muito ruim. É elusiva, é vazia, ele sabe a pergunta. Ele fugiu, ele tangenciou o assunto, saiu pelo lado falando que combater privilégio é combater a corrupção. Combater o foro privilégio. O que tem a ver uma coisa com porque ele quis dizer que ele tem um histórico de combate ao privilégio. Ele não tem histórico de combate a privilégio nenhum. Ele tem histórico de combate à corrupção política, que é outra coisa. É outra categoria de coisa. Então, assim, é óbvio que a resposta pro que a gente defende foi ruim. O que o Ricardo tá analisando é o desempenho dele como candidato. Até porque a opinião do MBL não é necessariamente a opinião majoritária na sociedade brasileira. Isso. Então, pro Moro, que tá indo lá se apresentar como candidato... O Ricardo tá lendo isso, então entendam isso às vezes, porque tem, assim, às vezes as pessoas não compreendem o que a gente tá falando. É igual um cara que é o Matheus Martins, ele tá, mano, revoltado. Ele se surgir uma variante que fuja a eficácia da vacina, não tem que fazer mais nada. Então, olha só, meu querido, você pinta um surto, tal, bizarro. Obviamente, ninguém tá sendo pá. Mas o que eu tô falando é o seguinte, subiu um pouco os casos. Não, olha, nós temos que votar com lockdown, alerta amarelo. Não, meu irmão. Não tinha a tal da variante Delta? Vai parar tudo. Acabou, a vacina Delta cobriu, pô. É o bom senso. Agora as pessoas estão taradas. Absolutamente taradas. Eu vejo essa turma lá, tá torcendo pra ter lockdown, essa é a real. A galera tá rezando pra poder. O Bolsonaro seria maravilhoso, né? É tanto que o Bolsonaro já tá falando isso agora. Ele adoraria. Porque aí, nossa, aí o Bolsonaro ia estar com um discurso muito redondo, porque ele ia já chegar a dizer, pô, os caras prometeram que vacina ia resolver, que fechar tudo ia resolver e não resolveu. Eu sempre disse que não ia resolver. Ele ia estar com um discurso muito bem alinhado. Sim. Eu acho o seguinte, cara, e ano que vem, se governadores pintarem com papo de lockdown e as pessoas não verem calma. Eu tô fazendo um disclaimer agora porque depois disso aqui eu fico com medo, gente. Vocês é bom, vai botando os disclaimers, é importante. Essas são opiniões apenas isoladas. Exato, mas é muito bom que tá realmente isso aí, porque claramente, se forem denunciar, tá claro aqui. Tá claro aqui. Eu já olhei, gente, tá bom, que saco isso. É que me dá raiva esse assunto. Me dá raiva. E tem os tarados por isso, sim. Tem. Boa parte da imprensa acha lindo. Eles mostram como eles são incríveis, como eles são bacanudos. Eu tô de lockdown, tô enganado. Se protege, se cuidem. Olha, é importante você se cuidar e sua família também, tá? E tem uns ambientes que é mais. Os ambientes meio de elite, cultos. Isso é uma espécie de cultura. Eu fui na OZESP, fui lá assistir um concerto. E aí eu fui, teve um momento que eu tirei assim, abaixei a máscara muito rapidamente, eu tava no sofá, abaixei a máscara. Veio a mulher assim, Sai daqui, não vou pôr nada, não vou dar nada. Passa vírus aí, deixa eu passar um vírus pra alguém aí. Veio a mulher, daqui, cara, sai daqui, a mulher quase correndo, ela chegou, a máscara. Eu sei, eu vou usar a máscara, fique tranquila. Né? Nesses ambientes, assim, acadêmicos, ambientes cultos, esse negócio é mais forte. Que a galera quer afirmar que é muito cuidadosa, que está respeitando os protocolos, que é a ciência. E, sabe, aí vira uma postura estética de eu sou um cara que respeita os protocolos de vacina, você é um irracional, você é uma pessoa grosseira, um irracional, não pensa. Não dá. Eu imagino o cara andando assim, né? Assim, aí já que é uma coisa estética, um cara cria uma própria bolha. Ele fica andando dentro da própria bolha dele, uma bolha de plástico, né? E aí ele fica andando dentro da bolha dele, igual o Jimmy Bolha daquele filme. Olha como eu tô protegido, olha como eu amo a humanidade. Puta bagulho chato. É um bagulho chato, pessoal. Vocês me desculpem, mas isso é assim, são exageros. E esse tipo de exagero, ele gera um efeito. Lá o Fiuza tá pronto pra falar que a vacina não funciona por causa desses caras. Exatamente. Tô falando em bom senso aqui. Igual bom senso que no meio de uma pandemia você faz o lockdown. A gente foi a favor de lockdown. Inclusive a gente achou o lockdown fraco aqui no Brasil. Exatamente. Pessoalmente eu fiz um lockdown muito rigoroso no início. Eu não saí pra nada. Né? Então a gente fez um lockdown, defendeu o lockdown, tomamos vacina, divulgamos vacina, atacamos a turma anti-vacina. Agora... tem nenhuma prova que vai ter um surto com uma variante que vai matar. Agora se a galera tá... meu Deus! Encheu o saco já. Vamos parar com esse chororô. Mas vamos voltar. A entrevista do Moro na CNN, que eu acho, né? Quando ele entrou nesses assuntos que são polêmicos pra a categoria do judiciário,
que é de onde ele vem, e especificamente pro pessoal do partido dele, que é o Podemos, porque eu não sei como é que o Podemos vai votar na reforma administrativa, mas o Podemos é um partido que não vota bem na Câmara dos Deputados. Pois é. O Podemos é um partido que ele tem uma atuação no Senado, porque ele tem uma bancada decente no Senado, mas a bancada do Podemos na Câmara não é exatamente virtuosa. Né? E ele vota mal. E ele vai ser instado cedo ou tarde, se o Podemos, houver a votação para valer da reforma administrativa, se o Podemos não votar bem, ele vai ser instado a ter que comentar isso. Com né? certeza, com certeza. Não vão colocar ele na parede, né? É. E ainda vai ter uma coisa, né? Se ele disser, não, mas foi uma decisão do partido e não tem nada a ver, vão perguntar pra ele, pô, você não tem influência nem no partido que você vai sair como presidente, e você pretende fazer articulação política. Outra coisa, ele também na pergunta sobre articulação política, ele deu uma resposta, aquelas respostas lá. O Vac citou o exemplo do Abraham Lincoln, aliás, muito bem colocado, que o Abraham Lincoln, de fato, ele comprou o Congresso na época contra a escravidão e tal, fez um bocado de maracutaia, porque havia um objetivo maior, que era acabar a escravidão. E aí ele perguntou, não, mas até que ponto você vai transigir com seus princípios, com um objetivo maior de governabilidade, almejando coisas... E o Moro, ele disse, não vou transigir com meus princípios, isso não faço, não sei o quê... Mas aí a gente faz uma composição. Ele não deixou muito claro como ele vai fazer essas composições, que é uma coisa que acontecia já com o Bolsonaro. Os caras chegavam para o Bolsonaro e diziam, velho problema de articulação política. No Brasil, os partidos exigem, estatais, etc, ministérios, isso. Como é que você vai fazer? Eu assistindo, não fica claro para mim como ele vai fazer. Assim como não ficava claro para mim como o Bolsonaro ia fazer. Por exemplo, fica claro para mim como o Ciro diz que iria fazer. Porque o Ciro alega que nos 6 primeiros meses o presidente tem um poder imperial, que ele ia fazer a composição. Então ele explica o norte, assim, o caminho. Eu não vi essa clareza no Moro. Então eu achei que todas as perguntas, no fundo, foram sempre respostas redondas, sabe? Para chegar bem no público. Mas eu acho que é necessário, assim... inserir substância nas respostas. Ele tem que ter um plano claro. Vou fazer assim e assado. E tem um detalhe pra mim que é o seguinte. Essas primeiras entrevistas dele, especialmente na CNN, que dá traço de audiência. A CNN, a Jovem Pan News, isso não dá audiência. Então não são entrevistas pro povão. São entrevistas pra uma massa qualificada, não nem chamo de massa, né? Pra uma turma qualificada que vai formar a sua opinião. Ali é um programa que forma os formadores. Exato. Então ali ele tinha que mostrar não digo uma exuberância discursiva, mas mostrar, vamos dizer assim, as linhas que ele ia tocar a coisa. E por enquanto tá genérico. Lógico, é muito cedo, ele tá começando agora, tal, blá, blá. Isso é ser um pouquinho condescendente com ele, né? Porque você já tá começando, né? Começou. Você botou o pé na estrada, já era, né? E assim, a gente sabe que ele não vai ter muito tempo de formação. A agenda de um pré-candidato à presidência é uma agenda insana. Ele tem muitas reuniões, muitas coisas. Então ele tem que reservar um tempo para ele ver essas questões com calma. Ter um plano traçadinho, conversar com as pessoas. Como é que eu vou fazer, assim, sabe? O pessoal falou que tem um celular vibrando aqui na mesa. Se tiver... Carratu, você quer tirar teu cabo, né? Vai, Carratu, tira o cabo. Cara... Na verdade, um ponto rapidão, alto. Eu acho que o microfone do Ricardo está falando muito em cima, respirando em cima, parece que tá vibrando. Ah, é? Opa, melhorou? Tá melhor agora? Tem que voltar a falar. Okay? Bom, eu vou ficar falando aqui, aí vocês veem. Agora tem uma coisa que eu achei um ponto alto da entrevista. Ele está respondendo bem aquela fatídica questão da contradição da decisão do STF com as dele sobre o Lula. Ele já estava respondendo bem. O que ele comentou? Ele repetiu o que ele havia falado. Ele disse que ele julgou de acordo com a forma da lei, foi absolutamente imparcial. Esta decisão dele foi referendada pela turma do TRF. É do TRF, né? TRF e depois 4, STF. Né? Isso, exatamente. E STJ. E STJ aí no meio, Aí ele falou tudo isso e depois, assim, manteve uma postura ali. Não, eu tenho uma discordância muito grave em relação ao STF, mas é um tribunal que eu respeito, que isso surgiu desde a Primeira República, no século XIX, blá, blá, blá. Assim, ele deu uma resposta boa. Por quê? Porque ele não entra numa polêmica desnecessária com o STF, ele respeita institucionalmente, ele mostra a posição dele, ele mostra que a posição dele não é isolada, portanto fica mais difícil para o Lula construir um argumento que você especificamente sendo um agente... Não, ele vai dizer, mas não foi só eu. Você está estendendo essa acusação para as outras instâncias que referendaram a minha decisão.
Então eu achei boa a resposta. Acho que assim, sobrevive aos ataques. Eu também acho. Até porque esses ataques não são, assim, eles são falaciosos. em E grande perigosos pro PT Sim. falar. Não dá pro PT sair falando, porque assim, vamos supor que você é um cara do PT e eu sou o Moro, você me joga uma pergunta dessa, eu viro pra você, eu nem entro na teoria da resposta, eu só falei, tá bom pessoal, o politicão aqui do PT, o Lula, tá falando aqui pra todo mundo que não teve corrupção no Brasil, que os políticos brasileiros não roubam. Eu jogaria esse jogo bem populistão, ninguém roubou nada não, viu pessoal, honestíssimos, sabe aquele dinheiro, aqueles 3 bilhões que eles devolveram? Nunca existiu, eles deram esse dinheiro porque eles amam o Brasil. Você quer que a gente acredite nisso? A gente pode mentir pra todo mundo e fingir aqui. Ou você quer falar a verdade? Quer que eu fale a verdade do que aconteceu lá? Porque eu tive acesso aos autos do processo. Em teu respeito, eu não tô fazendo isso. Pra gente não baixar o nível, mas se precisar, eu baixo. É esse o papo que tem que ter. Porque o PT não pode. Quando for explicar, assim, da grana que sai de uma conta, entra na outra, da obra que um cara recebe... É bilhão. Se ele entrar em detalhes, vai ficar mais evidente ainda. Se ele começar a pegar os detalhes, não, porque teve essa transação, porque isso, porque aquilo, porque tinha um prédio, o prédio era tal, e fazer... Fica feio. ruim. E outra, o cara, ele foi preso, né? O Moro pode dizer, sim, no fim das contas, amigo, eu nunca fui preso, você tava na cadeia. Isso. Ah, você saiu, mas você esteve na cadeia. E lembrando, né? Assim, lembrando, Lula, eu dei essa decisão. 3 desembargadores no tribunal concordaram com a decisão. O STJ concordou com a decisão. O STF concordou com a decisão. Aí o STF depois discordou da decisão que ele deu. Aí vocês podem discutir e tal, mas... Mas dizer que foi uma coisa idiosincrática, porque você tava no páreo da eleição, é besteira. É complicado, né, Lu? Essa é uma resposta boa. Eu não acho, porque assim, as pessoas têm... Eu já cheguei a comentar com você, existe aquela... A lenda do o Lula é imbatível em debates, que o Lula... O Collor deu uma senhora piaba no Lula. Sim. Uma senhora. Famosíssimo isso aí. O Collor deu uma surra de chinelo no Lula, lá em 1989. Tá? Eu não me lembro dos debates do Fernando Henrique Lula, porque eu não sei se o Fernando Henrique nem foi pro debate. Também não me Em recordo. 94 e 98. Mas o Lula nunca foi assim, essa sumidade em debate. Sim. Tá? Então... Não é bem assim, o Lula vai ser uma armadilha pegar ele. Eu quero ver o Bolsonaro. Esse aí eu confesso que eu tô curioso pra ver como é que É que o Bolsonaro vai se Bolsonaro